Olá, bem-vindo ao canal Busca. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Eu espero que você já tenha assistido os últimos vídeos que postei aqui no canal sobre estudos escatológicos. Estudamos sobre a lei dominical, não vem do Papa. Na verdade, mesmo antes desse, já estudei sobre vídeo com o título As Três Maldições e as Três Mensagens. Falei sobre então a lei dominical não vem dos papas, falei sobre a ressurreição dos adventistas e os dois últimos nós falamos sobre a chuva serôdia. Todos eles basicamente o enfoque no espírito de profecia, porque nesses últimos dias precisamos do conhecimento da palavra de Deus e precisamos do conhecimento do espírito de profecia como luz menor que veio revelar-nos cada vez mais o conteúdo da palavra de Deus. Espero realmente que você tenha já assistido esses últimos temas e tenha encaminhado para outros também. Quero lembrar você que todo esse mês de abril nós estamos com vários temas escatológicos, não vai dar para abordar todos os temas. Fiz um vídeo aqui com o tema Projeto Escatológico, você deve buscar aqui no canal esse vídeo, assistir, coloco ali os temas que eu proponho para estudarmos esse mês de abril, e ali nos comentários daquele vídeo você pode escolher o seu tema, coloca lá e a gente vai abordar aqui no canal no mês de abril aqueles que serão mais pedidos lá, ok? Muito bem, nesse momento nós vamos começar a estudar sobre o fechamento da porta da graça, de uma maneira um pouco diferente do que você tem visto por aí. Eu estou há 22 anos na Igreja Adventista do Sétimo Dia e tenho estudado e tenho visto muitos pastores que pregam sobre esse assunto, ótimos sermões, belas abordagens, mas a minha abordagem aqui vai ser um pouco diferente. Eu quero trilhar a linha de raciocínio que estava trilhando nos dois últimos temas, quando falei sobre a chuva serôdia e o derramamento do Espírito Santo. Então vamos continuar com esse tema do Espírito Santo, mas agora voltados para a informação que o Espírito de Profecia nos dá sobre o fechamento da porta da graça. Sem mais delongas, peço a você fechar os seus olhos para fazermos uma oração. Senhor Deus, muito obrigado pela graça, pela tua misericórdia e pela verdade da tua palavra. Te agradecemos também porque até aqui o Senhor tem protegido o teu povo e mesmo aqueles que têm pego, infelizmente, adquirido esse vírus, o Senhor tem protegido com certeza. Abençoe, por favor, aqueles que já adquiriram esse vírus para que possa ter a sua saúde restabelecida e abençoe, infelizmente, Senhor, aquelas famílias enlutadas, que o Senhor conforte, console, com teu consolo, o teu bálsamo apenas. Abençoe-nos esse estudo, em nome de Cristo oramos, amém. Muito bem, um feliz sábado a você, um feliz sábado para a sua família. Se achegue aí no sofá, na poltrona, na cadeira. O estudo de hoje vai ser extremamente importante, mas eu tenho que fazer um pedido a você. Extrema atenção. Se nesse momento tiver alguma coisa que possa distrair a sua atenção, eu vou pedir para você dar um pause, já verificar tudo ao seu redor aí para que você tenha a partir de agora a máxima atenção. Eu vou tentar ser bastante objetivo, porque a mensagem de hoje ela é realmente extremamente importante. Canal a busca pelo conhecimento do fechamento da porta da graça. Muito bem. Pegue papel e caneta, hoje vamos usar basicamente o Espírito de Profecia, já que vamos trilhar a mesma linha de raciocínio que estávamos trilhando nos dois últimos estudos, e eu quero dar um norte para o que a gente vai estudar aqui. Quero começar com o texto do Grande Conflito, página 425, vai aparecer na tela. É um texto longo, então vai aparecer na tela em trechos pequenos, para que possa ficar letras grandes aí na tela para você acompanhar. Grande Conflito, Ellen White diz: os que estiverem vivendo sobre a terra quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, deverão, sem mediador, estar em pé na presença do Deus Santo. Esse texto é muito usado pelos perfeccionistas. Então eles dizem que Jesus saindo do santuário celestial, nós já teremos que ter desenvolvido um caráter cristão perfeito. Na verdade eles dizem isso até mencionando antes da porta da graça, se fechar, antes, portanto, de Jesus sair do santuário, e alguns deles chegam a afirmar que mesmo antes da chuva serôdia, e que a chuva serôdia é basicamente para a pregação do evangelho, se difere um pouco a respeito disso, mas Ellen White continua. Suas vestes devem estar imaculadas, o caráter liberto de pecado pelo sangue da aspersão, mediante a graça de Deus e seu próprio esforço diligente, devem eles ser vencedores na batalha contra o mal.
Enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, olha esse texto interessante, enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, em contrapartida ou em momento simultâneo, deve haver uma obra especial de purificação, vírgula, ou de afastamento de pecado entre o povo de Deus na terra. Esta obra é mais claramente apresentada nas mensagens do capítulo 14 de Apocalipse. Então, o que Ellen White está mencionando? Ellen White está mencionando que Jesus está fazendo uma obra de intercessão no céu, no santuário celestial, na parte santíssima, para ser mais específico, você sabe, a partir de 1844. E nesse texto, Ellen White está dizendo que enquanto Jesus está purificando o santuário celestial, é preciso uma obra simultânea aqui na terra, e essa obra ela caracteriza como uma obra de purificação, ou seja, remoção dos pecados dos filhos de Deus aqui na terra, os que se dizem seguidores de Jesus. Eu repito que eu vou postar aqui no canal, mais para frente um pouquinho, um tema sobre perfeccionismo. E você vai entender, esse é um dos textos que os perfeccionistas tomam do Espírito de Profecia para dizer que o nosso caráter precisa estar totalmente perfeito antes da volta de Jesus, antes mesmo do fechamento da porta da graça, e isso significa para eles a impecabilidade, ou seja, não haverá mais possibilidade nesse momento, nesse estágio, de pecarmos. Então nós vamos estudar aqui textos importantíssimos do Espírito de Profecia, porque como eu já disse em outros textos, em outros vídeos, se você não foi abordado ainda por esses perfeccionistas, você o será. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, esse movimento não é tão fraco não, é relativamente forte e tem ganhado espaço. Saiu aqui da América e hoje está realmente por todo o planeta. Na verdade já faz muito tempo, ok? Então qual é o norte que eu vou dar aqui? Jesus no santuário celestial e uma obra de purificação aqui, ok? Só que lembrando o que eu disse, eu vou traçar uma linha de raciocínio ou continuar uma linha de raciocínio que eu estava traçando desde os últimos estudos. Qual era a linha de raciocínio? O derramamento do Espírito Santo em chuva serôdia sobre os filhos de Deus. Porque essa obra de purificação, que a Ellen White menciona, que é simultânea à obra que Jesus está fazendo no céu, essa obra de purificação é o resultado da dotação do Espírito em nós. Ou seja, nós precisamos passar por esse processo de purificação do nosso caráter. Lembram-se, eu tenho mencionado os dois últimos estudos, por ocasião da chuva temporã, os discípulos tiveram seu caráter transformado e a ênfase na pregação do Evangelho. Por ocasião da chuva serôdia, o caráter também continuará sendo transformado, que Ellen White usa a expressão, lembre-se, a germinação para a chuva temporã e amadurecimento do grão para a chuva serôdia. Então, quando vier a chuva serôdia, a ênfase é a mesma, o nosso caráter estará sendo transformado, e Ellen White usa a expressão amadurecido, e a pregação do Evangelho também. Então, estou na mesma linha de raciocínio. Jesus está no santuário celestial fazendo a purificação do santuário e nós, como seus filhos, precisamos passar também por um processo de purificação. E esse processo de purificação envolve algumas coisas. Agora eu estou na introdução daquilo que eu vou apresentar nesse estudo. Repito, se segure aí, anote, não quando eu estiver fazendo comentários, mas não desvie a sua atenção. Esse processo de purificação do nosso caráter, que começa na nossa conversão com a chuva temporã, ele precisa se desenvolver até a chuva serôdia. E envolve algumas coisas. Uma das coisas envolve a atuação do Espírito em nós. Sem a atuação do Espírito Santo em nós, impossível. Já vimos isso nos últimos estudos. Mas envolve também uma mensagem específica que Deus tem para a igreja nesses últimos dias. Eu já li aqui no canal um texto de Ellen White. Ellen White menciona que em cada período da história Deus tinha uma mensagem específica para o seu povo. Então hoje nós temos uma mensagem específica. Então essa purificação do santuário e simultaneamente essa purificação, a transformação do nosso caráter, o desenvolvimento do nosso caráter, a purificação do nosso caráter, o que Ellen White diz, um afastamento do pecado, é preciso do agente Espírito Santo envolvendo mensagens específicas que Deus tem para esse povo nos últimos dias. Em resumo, eu quero dizer para você, são 5 passos ou 5 pilares que nós precisamos ter nesses últimos dias.
Primeiro, nós precisamos orar. Precisamos de muita oração nesses últimos dias. Nós precisamos, segundo, ler a Bíblia. Precisamos estar familiarizados com a vontade de Deus através da Bíblia, luz maior. Terceiro, precisamos da luz menor, o que já nos foi revelado através do Espírito de Profecia para a igreja desses últimos dias. Estava profetizado, o livro do Apocalipse nos mostra, já falei isso aqui em vídeos anteriores, estava profetizado que Deus, nesses últimos dias, daria à igreja dos últimos dias o Espírito de Profecia. Esse mesmo Espírito dado, ou dom profético, dado para os apóstolos e para os profetas. Então precisamos de oração, precisamos da Bíblia, precisamos do Espírito de Profecia e precisamos, queridos irmãos, frequência aos cultos da igreja. Nós não podemos passar por esse processo de santificação sem os cultos, sem nos congregar uns com os outros. Agora, na época do coronavírus, temos o privilégio de nos congregar, aspas, através das redes sociais. Mas precisamos estar envolvidos. Pergunto, nessa altura do campeonato, você tem estudado, nessa época de quarentena, você tem estudado, tem lido a Bíblia, tem lido o Espírito de Profecia, tem orado, tem assistido cultos regulares, sábados, quartas, domingos, pequenos grupos. Ontem mesmo fiz 2 lives. Nós precisamos estar envolvidos nos cultos, mesmo online. E o quinto step, o quinto pilar, irmãos, precisamos nos envolver no trabalho missionário da igreja, com os nossos dons. Não precisa fazer nada que Deus não nos chamou para fazer, mas precisamos fazer com base nos dons que Ele nos deu. Então são esses 5 pilares: oração, leitura da Bíblia, leitura do Espírito de Profecia, frequência aos cultos, e precisamos nos envolver no trabalho missionário da igreja, ok? Por que eu estou falando isso nesse começo? Porque, queridos, há um processo de purificação do nosso caráter, enquanto Jesus purifica o santuário no céu. E isso, a ênfase que eu vou dar aqui agora, e isso envolve a atuação do Espírito em nós e mensagens específicas que Deus tem para nós nesses últimos dias. Por isso que você precisa ler a Bíblia, por isso que você precisa ler o Espírito de Profecia para estar familiarizado com essas mensagens específicas para esses últimos dias e assistindo bons sermões, para que dessa forma você também esteja familiarizado com essas mensagens desses últimos dias. Ok? Muito bem. Eu quero ler com você alguns textos que vão nos dar agora um panorama de como viveram alguns personagens no passado, histórias bíblicas, e tirarmos lições da vida deles. Vamos analisar de maneira específica 2 eventos na Bíblia. O primeiro evento, o dilúvio. O segundo, de maneira bem rápida. O segundo evento, o povo judeu e a rejeição a Cristo e aos seus discípulos. E vamos analisar o que o Espírito de Profecia tem a nos dizer sobre esses eventos e vamos extrair lições importantíssimas para o fechamento da porta da graça nesses últimos dias. Quero começar lendo 2 textos, alguns textos de Ellen White curtos, ainda como preparo para aquilo que eu estou abordando nessa manhã de sábado, nessa tarde de sábado, né? Muito bem, eu estou lendo agora, quero ler agora com você alguns textos que Ellen White mencionou sobre o fechamento da porta da graça. Você precisa entender o que é o conceito do fechamento da porta da graça. Tem basicamente 2 textos no livro do Apocalipse que falam do fechamento da porta da graça. Um deles, Apocalipse capítulo 8, e o outro, Apocalipse capítulo 22. Esses 2 textos são textos, eu quero ir direto ao assunto, por isso eu não vou me demorar muito sobre isso. Esses 2 textos mostram que, num dado momento, fecha-se a porta da oportunidade de salvação para o planeta Terra, para todos os filhos de Deus, os filhos de Deus. Quando eu digo filhos de Deus, quero dizer todas as criaturas, aqueles que foram criados, não necessariamente aqueles que o seguem, mas todos aqueles que foram criados por Deus, que estarão vivos aqui na terra. Fecha-se a porta da graça, fecha-se com isso a oportunidade de salvação. Então, quando eu falo aqui em porta da graça, eu quero dizer, eu quero me referir à oportunidade de salvação, ok? Então, num dado momento, fecha-se a porta da graça, e o Apocalipse já profetizou isso. Que significa isso? Fechamento da oportunidade de salvação para aqueles que estiverem vivos, porque aqueles que já morreram, realmente a porta da oportunidade para eles já realmente fechou com o cessamento da vida. Mas para aqueles que estiverem vivos, pouco antes da volta de Jesus, a porta da graça se fecha, ou seja, a porta da oportunidade, não há mais oportunidade de salvação. E Ellen White tem alguns textos onde ela pontua
um aspecto importante sobre o fechamento da porta da graça, que é esse o viés que eu vou dar aqui nessa minha abordagem. Eu estou lendo agora Mensagens Escolhidas, volume 1, capítulo 5. Algumas frases curtas que Ellen White menciona em Mensagens Escolhidas, volume 1, capítulo 5. Ela diz assim: houve uma porta fechada nos dias de Noé. Houve naquele tempo uma retirada do Espírito de Deus da raça pecadora que pereceu nas águas do dilúvio. Então ela está dizendo que houve uma porta fechada nos dias de Noé. Uma porta fechada. E o que ela menciona como porta fechada? O que ela caracteriza como porta fechada? A segunda sentença, repito, ela diz, está aparecendo pequenininho aqui para você me acompanhar enquanto eu estou falando. Houve naquele tempo uma retirada do Espírito de Deus da raça pecadora. Então, para ela, a porta da graça se fecha, ou a porta se fechou para aqueles no dia de Noé, embora não use a palavra graça aqui, mas está subentendido, havia a porta da graça, ou a porta da oportunidade para aqueles que viveram por ocasião do dilúvio, naqueles dias. E ela diz que a porta se fechou. E para ela, o que é a porta se fechar? O Espírito de Deus retirado. Você percebe por que eu estou apresentando esse texto aqui? Logo no começo, porque os 2 últimos estudos eu falei sobre o Espírito Santo em chuva serôdia. Alguns receberão o Espírito Santo em plenitude, outros perderão o Espírito Santo. Ficarão sem o Espírito Santo e obviamente se perderão. Ellen White está mencionando então que antes do dilúvio havia uma porta, obviamente não literal, e essa porta foi fechada. E o que ela caracteriza como porta se fechando? O Espírito de Deus retirado. Ficou claro? Ok? Outro texto, no mesmo capítulo. Houve uma porta fechada nos dias de Abraão também. A misericórdia cessou de pleitear com os habitantes de Sodoma. Lembra-se, Sodoma e Gomorra também está lá no livro de Gênesis. Então ela diz que houve uma porta na época do dilúvio e também houve uma porta na época de Abraão, quando Abraão intercedia pelos habitantes lá, pelo menos pelo seu sobrinho, de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Não foram só essas 2 cidades que foram destruídas. Mas a Bíblia, Ellen White está mencionando que no primeiro texto em relação ao dilúvio, a porta da graça caracterizava a retirada do Espírito. Aqui a porta da graça, está aparecendo o texto aqui pequenininho, a porta da graça está caracterizada como cessou a misericórdia, que é a mesma coisa. Então cessa a misericórdia, fecha a porta da graça, retirada do Espírito, são as mesmas coisas. Perceba, retirada do Espírito, para Ellen White, caracteriza o fechamento dessa porta da graça, ou o fechamento da oportunidade de salvação, oportunidade de graça. Por quê? Porque é o Espírito Santo que é o agente dessa transformação do caráter. O Espírito Santo que é o agente que nos convence do pecado. São João 16:8. Então, se o Espírito Santo é rejeitado, se o Espírito Santo é retirado, deixa esse rejeitado um pouco mais para frente, se o Espírito Santo é retirado, não tem mais como a pessoa se arrepender, porque ele é o agente de arrependimento, ok? E a ênfase que eu estou dando aqui é que o Espírito Santo também é o agente de transformação do nosso caráter. Se ele é retirado, não tem mais o que fazer nesse processo de aperfeiçoamento do caráter que tanto a gente precisa ao começarmos recebemos a chuva temporã até o amadurecimento na chuva serôdia. Outro texto. Foi-me mostrada em visão, ela diz, e ainda o creio, ela diz, que houve uma porta fechada também em 1844. Todos quantos viram a luz das mensagens do primeiro e do segundo anjos e rejeitaram aquela luz, foram deixados em trevas. Então ela está mencionando portas fechadas. No dilúvio, mencionou para Sodoma e Gomorra, e agora em 1844. Você pode procurar aqui no meu canal. Quando você abrir o meu canal, você vai ver um monte de vídeo. Mas se você clicar aqui em cima no playlist, ícone playlist, uma dos playlists é Novos Sermões. Clicou em Novos Sermões, você vai ver vários sermões que eu tenho aqui, independente das meditações. Tem uma pasta, inclusive, só de meditações, quando você clica em playlists. Mas uma delas é sermões. E dentro desses sermões novos, você tem vários sermões. Um deles, eu postei aqui 3 maldições e 3 mensagens. Eu falo um pouquinho sobre isso daqui, o que aconteceu em 1844 e a rejeição das igrejas
por ocasião da mensagem do segundo advento. Também mencionei num sermão que preguei aqui sobre a lei dominical não vem do Papa. Também menciono um pouco isso daqui. Ellen White está dizendo que tinha uma porta fechada naquela época também. E se você assistiu esses meus sermões, você entende o que eu estou dizendo, porque Ellen White menciona que essas igrejas rejeitaram a mensagem do segundo advento de Cristo, e Cristo então rejeita essas igrejas, e o seu espírito é retirado paulatinamente dessas igrejas. E ela usa a expressão aqui que os anjos, as mensagens do segundo anjo, ou do primeiro e do segundo anjo, e então foi retirar aquela luz. Foram deixados em trevas, ok? Então a porta se fechando significa retirar do espírito, significa cessar a misericórdia e significa que essas pessoas ficam em trevas. Grave essas frases, que lá no final vai fazer todo sentido. Fechamento da porta da graça tem a ver com retirar do espírito. Fechamento da porta da graça tem a ver com cessar a misericórdia. Fechamento da porta da graça tem a ver com rejeição de uma mensagem e, consequentemente, aqueles que rejeitam a mensagem são deixados em trevas. É fechamento da porta da graça também para essas pessoas, ok? E o próximo texto. E os que aceitaram e receberam o Espírito Santo, falando desse mesmo contexto de 1844, que assistiu à proclamação, vou ler de novo, e os que aceitaram e receberam o Espírito Santo, que assistiu à proclamação da mensagem do céu, e que posteriormente renunciaram à sua fé e declararam engano sua experiência, rejeitaram assim o Espírito Santo de Deus também, e ele, o Espírito Santo, não mais pleiteou com eles. Então ela está falando do mesmo grupo. Lá em 1844 teve dois grupos. O primeiro grupo rejeitou a mensagem. O segundo grupo aceita a mensagem de início, mas depois, por causa do desapontamento, voltam as costas para essa mensagem. E esses dois grupos, ela diz, foram deixados em trevas. O Espírito Santo, ela diz, por último, não mais pleiteou com eles. Então, para ela, o que é fechamento da porta da graça? Para o Espírito de Profecia, o que é fechamento da porta da graça? Alguns sinônimos. Retirada do Espírito Santo, cessar a misericórdia de Deus. As pessoas rejeitam uma mensagem e aí ficam em trevas. E agora, por último, ela diz, o Espírito Santo não pleiteia mais com a pessoa, que são todos sinônimos. O que é isso? Fechamento da porta da graça, fechamento da oportunidade de salvação para essas pessoas, ok? Você vê isso na Bíblia, por exemplo, Saul, o Espírito Santo se retira dele e entra um espírito maligno nele. Foi deixado em trevas. Então é um fechamento da porta da graça, é um fechamento de porta da oportunidade para as pessoas. Mas espera aí. Nesses casos que estamos mencionando, aqui em 1844, no dilúvio as pessoas morreram. Em Sodoma e Gomorra as pessoas morreram. Mas em 1844 não. As pessoas que o Espírito Santo não mais pleiteava, para usar a expressão de Ellen White, as pessoas que o Espírito Santo não pleiteavam mais, continuaram vivas. Isso quer dizer, irmãos, que a porta da graça, a porta da oportunidade, pode fechar para uma pessoa e ela continuar viva. Recentemente, há algum tempo atrás, eu fazia aqui em casa um pequeno grupo jovem, e eu deixava para que os jovens levantassem questões e a gente, na próxima semana, estudava aquelas questões que eles mesmos levantaram. E esse foi um dos temas que eu abordei. E eu me lembro que uma das pessoas que participavam não conseguia entender que a porta da graça se fecha para algumas pessoas individualmente. Isso vai ficar claro para você nesse estudo. Então, eu apenas mostrei alguns textos em que Ellen White menciona que a porta da graça sim pode fechar individualmente para as pessoas. Por quê? Porque porta da graça para ela é sinônimo de retirada do espírito, deixar a pessoa em trevas. Deus apenas dá aquilo que a pessoa escolheu com as suas decisões, com as suas escolhas, ok? Então, agora nós vamos então para os dois exemplos, o dilúvio e o exemplo do povo judeu, e aí então a gente entra para a parte final. Vamos analisar então o que aconteceu com o povo antes do dilúvio, ok? Ou antediluvianos. Vou ler um texto um pouco longo, mas vou colocar fragmentado aí para você, ficar fácil você ler. A multidão, a princípio, aparentemente recebeu a advertência de Noé, todavia não se voltou para Deus em verdadeiro arrependimento. Houve algum tempo a eles dado antes que o dilúvio viesse, no qual foram colocados em graça. Para quê? Para serem provados e testados. Então, qual é o contexto? Noé fazendo a arca, pregando para aquelas pessoas, e aquelas pessoas tinham oportunidade de aceitar ou rejeitar. O que eu disse aqui na minha introdução, o fechamento da porta da graça tem a ver com uma mensagem.
Tem a ver com o Espírito Santo, e com a atuação do Espírito Santo, e tem a ver com uma mensagem que Deus dá especificamente para um período específico e para um povo específico na história. Qual era a mensagem aqui para aquele povo específico da história? Vai chover e todos serão destruídos, aqueles que estiverem fora da arca. Portanto, entrem na arca. Essa era a mensagem, ok? E Ellen White está mencionando, agora eu coloco o texto aqui pequenininho do lado, ela está mencionando a primeira sentença que aparentemente aquele povo recebeu a mensagem. Assim como alguns em 1844 receberam a mensagem também. Assim como hoje, a maioria dos cristãos aparentemente receberam uma mensagem e aceitaram essa mensagem. Ellen White está dizendo que lá antes do dilúvio, as pessoas aparentemente, e ela usa a expressão multidão, aquela multidão toda aparentemente receberam a mensagem. Todavia, ela diz, não se voltaram para Deus com verdadeiro arrependimento. Só Deus conhece o coração. A gente não sabe. Mas Ellen White está dizendo que a maioria daquelas pessoas que aparentemente receberam a mensagem não se voltaram com verdadeiro arrependimento. E ela continua, houve um tempo dado para eles antes do dilúvio. E ela diz, nesse tempo eles foram colocados em graça. A porta não tinha se fechado ainda, eles ainda tinham graça, eles ainda tinham oportunidade, a porta ainda estava aberta. E ela diz que essa graça, essa oportunidade, esse tempo, ela diz, foi dado para eles serem provados e testados. Então eu pergunto para você, que prova era essa? Que teste era esse? Eles estavam ainda no período de graça e estavam sendo provados e testados. Que prova era essa e que teste era esse? Continuo lendo o mesmo texto. Falharam em suportar a prova. A degeneração prevalecente os venceu e finalmente se uniram aos outros que eram corruptos em escárnio e zombaria ao fiel Noé. Seu período de graça estava se aproximando do fim. Mas eu ainda tenho a pergunta, qual era essa prova? Vou responder daqui a pouco. Mas o fato é que me chama a atenção nesse texto, repito, é um texto só, eu fragmentei para caber na tela. Lá em cima ela menciona que eles foram colocados num tempo de graça. E aí, quando ela continua o texto, que eu acabei de ler essa segunda sentença, ela diz, falharam em suportar a prova. A prova que a gente vai ver que prova é essa. Falharam em suportar a prova, ou seja, esse período de graça, aparentemente com essa frase, falharam em suportar a prova, aparentemente tinha acabado. Foram colocados num período de prova, colocados num período de teste, estavam sob a graça, um período de graça, aí ela diz, falharam em suportar a prova, dando a entender que o período de graça já tinha ido, ok? Mas logo depois ela menciona, desenvolve um pouco a linha de raciocínio, e lá no final da sentença que eu acabei de ler, ela diz, o período de graça deles estava se aproximando do fim. Como assim? Afinal, eles já tinham falhado na prova e o período de graça tinha terminado e eles tinham realmente falhado na prova, falhado no teste, ou a graça ainda estava aberta? Vai ficar claro quando a gente entende, ou quando entendermos através do próximo texto, o que era esse período de prova. Mas eu preciso mencionar aqui algo. Logo depois dessa sentença, você pode ler lá no livro História da Redenção, o capítulo intitulado Dilúvio. É lindo, lindo essa narrativa dela. Ela menciona então que o tempo de graça deles estava terminando, embora aparentemente já tinha terminado, você vai ver no próximo texto. E aí ela menciona então que Deus, depois dessa sentença, entra na página 64, ela menciona, Deus ainda tinha um sinal para eles. E aí ela descreve que anjos no plural, entraram nas florestas e traziam os animais de 2 em 2 para entrar na arca, de 2 a 2. Os anjos guiaram esses animais. E depois ela menciona um anjo glorioso de luz desce, e ela diz, à vista deles, todos eles viram o anjo descendo. Depois que os animais então entraram na arca, o anjo glorioso fecha a porta da arca. Eu perguntei no vídeo anterior, quando é que fecha-se a porta da graça para os antediluvianos? Irmãos, a porta da graça se fecha para os antediluvianos no momento em que o anjo tranca a porta. Ali a porta da graça se fecha para todos eles. Você sabe, ainda demorou 7 dias para começar a chover. Então a porta da graça no dilúvio se fecha não no dia em que vem o dilúvio. A porta da graça nos nossos dias não vai fechar quando Jesus voltar. A porta da graça se fecha antes de Jesus voltar.
Agora, no dilúvio, a porta da graça se fechou quando o anjo fecha a porta. E muitos colocaram essa resposta lá no comentário do vídeo. Mas, porém, entretanto, todavia, a gente precisa entender essa aparente contradição que Ellen White está mencionando aqui. Ela diz então que eles foram colocados num período de teste, num período de prova, aí ela diz, falharam na prova. Mas depois ela diz que o período de graça ainda estava aberto, porque o anjo não tinha fechado a porta, mas será que eles já tinham fechado a porta da oportunidade individualmente para eles mesmos? Quando a gente entende o que é essa prova, o que significa essa prova, aí talvez a gente possa chegar a essa conclusão. Olha o próximo texto, grande conflito. No tempo de Noé, uma mensagem do céu foi endereçada ao mundo e a salvação do povo dependia da maneira como essa mensagem era recebida. Rejeitada a advertência, rejeitada essa mensagem, estou dando ênfase, rejeitada essa mensagem, o Espírito de Deus foi retirado da raça pecadora e pereceram nas águas do dilúvio. O que eu tenho dado uma ênfase aqui no começo, nessa primeira parte da minha mensagem? É que o fechamento da porta da graça tem a ver com uma mensagem. E isso vai ficar claro a partir de agora até o final. Tem a ver com uma mensagem. Recebida essa mensagem, ou rejeitada essa mensagem, define o nosso destino eterno. Então tinha uma mensagem específica para os antediluvianos, tinha uma mensagem específica para os moradores de Sodoma e Gomorra, tinha uma mensagem específica em 1844, tinha uma mensagem específica para o povo judeu, que a gente vai ler daqui a pouco. Mas por agora, a mensagem que os antediluvianos rejeitaram fez com que eles individualmente fechassem, essa é a minha interpretação do que eu estou lendo. A rejeição dessa mensagem fez com que a porta da graça já se fechasse, ou a porta da oportunidade já se fechasse individualmente para cada um deles. Eles mesmos fecharam a porta da oportunidade para eles. Você vai entender isso melhor no final. Porque Ellen White está dizendo que havia uma mensagem do céu endereçada aos antediluvianos. E a salvação do povo dependia de como eles receberiam essa mensagem. E ela diz, rejeitada essa mensagem, o Espírito de Deus foi retirado. Ora, Ellen White está mencionando que o Espírito de Deus foi retirado quando? Quando essa mensagem foi retirada. Não foi quando o anjo fecha a porta. O Espírito Santo foi retirado quando as pessoas rejeitaram a mensagem de Noé. Quando? Cada um deles rejeitou num dado momento da vida que só Deus sabe. Você lembra no texto anterior que mencionei? Alguns aceitaram essa mensagem, aparentemente aceitaram, mas não tiveram arrependimento de todo o coração, não se arrependeram de todo o coração, não eram sinceros nesse arrependimento. Aparentemente rejeitaram, mas não eram sinceros. E depois, por fim, eles acabaram desandados mesmo, e ela ainda menciona aquela mundanidade, parafraseando, aquela mundanidade da época acabou arrastando eles para a rejeição da mensagem de Noé. Então o que eu estou lendo aqui é que a mensagem de Noé fez com que aquelas pessoas rejeitassem a mensagem. E rejeitando a mensagem, o Espírito Santo foi retirado. O anjo fecha a porta apenas fazendo o que eles decidiram. O anjo simplesmente deu a eles o que eles decidiram. Eles decidiram ficar fora da arca. Eles decidiram. O Espírito Santo foi retirado deles. O anjo, então, depois que o Espírito Santo foi retirado, fecha a porta. Então, a minha pergunta no vídeo anterior, na verdade, é uma pegadinha. Quando é que a porta se fechou para os antediluvianos? É verdade. Quando o anjo fecha a porta. Mas com base nesse texto, o Espírito Santo foi retirado deles. Quando? De maneira individual. Quando cada um em seu coração, em sua mente, rejeitou aquela mensagem. Porque vimos no começo que porta da graça para Ellen White é sinônimo também de retirada do Espírito Santo. Da misericórdia não mais interceder, de deixar a pessoa em trevas. Vimos isso no começo. Então, queridos, o enfoque nosso nesses últimos dias não pode estar no fechamento da porta da graça lá no futuro. O enfoque precisa estar na mensagem hoje. Porque o recebimento ou a rejeição da mensagem específica de Deus para esses últimos dias, hoje,
O recebimento ou a rejeição da mensagem que temos hoje determinará se nós estaremos salvos ou perdidos quando a porta da graça se fechar. Então, Satanás tem feito com que muitos adventistas hoje estejam focados no fechamento da porta da graça lá na frente e esquecendo que precisam tomar decisões hoje em relação à mensagem específica para o povo adventista. Isso vai ficar claro no final. Vamos analisar agora o segundo povo, o povo de Israel. Falei que eu ia dar duas ênfases, o povo antediluviano e agora o povo de Israel. Vamos analisar o que aconteceu com eles. O que aconteceu no povo do dilúvio? O Espírito Santo é retirado primeiro por rejeição da mensagem. Havia uma mensagem específica, mediante a rejeição dessa mensagem, o Espírito Santo é retirado e aí a consequência é a porta da graça se fecha, o anjo vai lá e fecha a porta da arca. Vamos analisar agora o que acontece com o povo judeu. Leia na tela aí comigo esse texto do grande conflito. Um texto um pouco longo, mas eu vou fragmentar também. A longanimidade de Deus para com Jerusalém apenas confirmou os judeus em sua obstinada impenitência. Em seu ódio e crueldade para com os discípulos de Jesus, não para com Jesus, para com os discípulos de Jesus, rejeitaram o último oferecimento de misericórdia. Só aqui por enquanto. Então, Ellen White está mencionando que a graça, a misericórdia para com Jerusalém só encontrou judeus impenitentes, obstinados. Fortaleceu mais ainda essa obstinação deles. E aí ela menciona que o ódio e crueldade deles para com os discípulos, Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha ido para o céu, o Espírito Santo desce em chuva serôdia sobre os discípulos, eles vão pregar, e os judeus desenvolvem ódio contra agora os discípulos, o mesmo ódio que foi desenvolvido contra Jesus. E Ellen White diz que o último oferecimento da misericórdia foi rejeitado. O que eu estou falando aqui, desde o começo, que o fechamento da porta da graça tem a ver com uma mensagem rejeitada. Aqui tinha uma mensagem para os judeus. Eles já tinham crucificado a Cristo, mas agora, por misericórdia, os discípulos tinham sido enviados também para a casa de Israel, dando para eles uma última, diz Ellen White, uma última oportunidade. E essa mensagem dada, última, pelos discípulos, também foi rejeitada. Ela continua. Afastou Deus, então, veja que a consequência, afastou Deus então deles a proteção, retirando o poder com que restringia Satanás e seus anjos, de maneira que a nação toda ficou sob o controle do chefe que eles haviam escolhido. Tornaram-se satânicos, os judeus tornaram-se satânicos em sua crueldade. Agora seu desejo foi satisfeito. Que desejo? Vou ler a última sentença daqui a pouco. Que desejo? O desejo de estarem ao lado do diabo, mesmo sem perceber, eles estavam sendo enganados também. Então, qual foi o resultado da rejeição daquela mensagem última pelos discípulos? Deus retira, diz Ellen White, o poder com que restringia a Satanás e os seus anjos. O Espírito Santo é dado não só para iluminar a nossa mente, não só para a nossa conversão, não só para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, mas também o Espírito Santo, assim como os anjos, é dado ou são dados para nos proteger contra Satanás e os seus anjos. Então, se nós pecamos contra o Espírito Santo através da negação das mensagens que nós recebemos de Deus, quando nós pecamos rejeitando a mensagem que Deus nos deu, não só perdemos o Espírito Santo, mas perdemos também a restrição que o Espírito Santo fazia contra as ciladas do diabo, contra os ataques do diabo. Isso é importantíssimo descobrirmos agora. Porque lá no final, agora no final, quando eu abordar os eventos finais do fechamento da porta da graça, isso vai fazer todo sentido. O que aconteceu com os judeus vai acontecer com os ímpios nesses últimos dias, especialmente, já que os judeus eram o povo de Deus, especialmente com o povo de Deus nesses últimos dias, que não estão se preparando para esses últimos eventos. Esse estudo é extremamente importante para mim e para você como adventistas. Continuo lendo. O temor de Deus não mais os perturbaria. Satanás estava à frente da nação e as mais altas autoridades civis e religiosas estavam sob seu domínio. Rejeitaram a mensagem,
Deus então retira a sua proteção e Satanás tem total domínio sobre a nação judaica. Lembre-se, depois dos discípulos, não foi depois de Jesus, depois da pregação dos discípulos. Aí, que culminou isso? A destruição de Jerusalém no ano 70. Agora, no próximo texto que eu vou ler com você, nós vamos entender os passos. Os judeus não rejeitaram Jesus e os discípulos de uma hora para outra, no momento, foram passos. Qual é a ênfase que eu dei nos últimos estudos? A ênfase que eu dei nos últimos estudos é que nós precisamos receber a chuva temporã, o Espírito Santo, e precisamos, num crescente, receber a chuva temporã. É um processo de desenvolvimento. Agora, irmãos, o processo do fechamento da porta da graça, ou o processo para alcançarmos, porque o fechamento da porta da graça é estanque, quando Jesus sai do santuário celestial. Pronto. Mas, para eu estar preparado, quando a porta da graça fechar, é preciso eu estar me desenvolvendo. Chuva temporã e chuva serôdia. E as pessoas que não estiverem preparadas lá no fechamento da porta da graça, ou quando a porta da graça se fechar, também estão num processo. E esse processo é descrito, o mesmo processo é descrito que aconteceu com a nação judaica agora nesses textos que eu vou ler. Ellen White diz no História da Redenção. João Batista foi enviado no espírito e poder de Elias, a fim de preparar o caminho para Jesus. Os que rejeitaram o testemunho de João não foram beneficiados pelos ensinos de Jesus. Olha que coisa. João Batista foi enviado e as pessoas, ao rejeitarem João Batista, se despreparam, nas palavras dela, se despreparam para receber os ensinos de Jesus. Então, se aceitassem João Batista, ficaria mais fácil de aceitar Jesus. Como eles rejeitaram João Batista, aquele que preparou o caminho para Jesus, rejeitando João Batista, eles também estavam rejeitando, ou se preparando para rejeitar Jesus. E ela continua. Mesma sentença. Satanás levou os que rejeitaram a mensagem de João a ir ainda mais longe, a ponto de rejeitar a Cristo e crucificá-lo. Com este procedimento, colocaram-se onde não podiam receber as bênçãos do dia do Pentecostes, o que lhes teria ensinado o caminho para o Santíssimo, para o santuário celestial. O santuário celestial, porque Jesus, quando morre e ascende ao céu, entra no santuário celestial. Mas o que Ellen White está mencionando? Rejeitaram João Batista, se prepararam assim para rejeitar a mensagem de Jesus. Rejeitaram Jesus, crucificaram ele. E crucificando Jesus, ela diz, estavam despreparados para receber as bênçãos do quê? Do dia de Pentecostes. Então, por que eles não receberam a chuva temporã? Eles não receberam a chuva temporã porque começaram a rejeição das mensagens de Deus por João Batista. Rejeitaram João Batista, se prepararam para rejeitar Jesus, rejeitando Jesus, o crucificaram, crucificaram Jesus, não estavam preparados para a chuva temporã. Veja que foi um processo. Por que muitos adventistas não estarão preparados para receber a chuva serôdia? Será que aqueles que não receberem a chuva serôdia, Ellen White diz que muitos adventistas não vão receber. Será que esses que não receberão a chuva serôdia também não é por caírem no mesmo erro que a nação judaica? Rejeitando mensagens de Deus, ao rejeitarem as mensagens de Deus, estão rejeitando o Espírito Santo. E por que não dizer que estão, sim, aos poucos, fechando a porta da oportunidade que Deus está dando para eles? Entende isso? Isso é extremamente importante para mim e para você. Os judeus não receberam a chuva temporã, não porque eles não estavam preparados na chuva temporã, quando desceu a chuva temporã. Eles se desprepararam antes. Veja como esse tema é ligado ao outro, os outros que eu passei aqui. Se eu e você queremos receber a chuva serôdia lá, nós precisamos fazer algo aqui hoje. Não rejeitar as mensagens que Deus está nos dando hoje. Pois se estamos rejeitando as mensagens que Deus está nos dando hoje, fatalmente não vamos estar preparados para a chuva serôdia, assim como os judeus não estavam preparados para a chuva temporã. Agora olha que incrível, olha o texto que eu vou ler agora. Ellen White vai fazer um paralelo com os judeus e os acontecimentos finais. Aí eu entro nesses acontecimentos finais e termino o meu vídeo.
Eu vou ler agora Grande Conflito, página 430 431. Vou pedir para você ler isso na sua casa, página 430 431. São 3 parágrafos lindos, ela descreve de maneira um pouco mais extensa, ela inclusive cita lá a expressão porta da graça. A porta se fechou nessas páginas do Grande Conflito, página 430 431. Basicamente o que eu li agora no História da Redenção, mas lá no Grande Conflito com mais detalhes. Leia, página 430 431. Aqui, para ganhar tempo, eu vou ler só uma sentença. Ela diz assim: o estado dos judeus incrédulos ilustra a condição dos indiferentes e incrédulos entre os professos cristãos, que voluntariamente ignoram a obra de nosso misericordioso sumo sacerdote. Olha o que ela está dizendo. Ela está pegando a história dos judeus e está dizendo, olha, assim como aconteceu com os judeus, vai acontecer com os cristãos. Ela usa a expressão professos cristãos nesses últimos dias. O que aconteceu com os judeus? Eles não receberam a chuva temporã porque começaram a rejeitar as mensagens que Deus estava enviando para eles desde João Batista. Ou seja, eles ficaram sem o Espírito Santo. Se nós queremos ter o Espírito Santo em Chuva Serôdia, nós precisamos atentar para as mensagens que Deus tem dado para nós como adventistas nesses últimos dias. Porque se nós não estamos dando atenção para essas mensagens desses últimos dias, como é que nós estaremos preparados para receber a chuva serôdia? É hoje que nós nos preparamos para a chuva serôdia. E Ellen White diz que essa chuva serôdia pode cair hoje mesmo se nós formos fiéis. Ela diz, assim como aconteceu com os judeus, vai acontecer com os cristãos nominais, professos cristãos nesses últimos dias. E a sentença final que eu leio aqui: sendo rejeitados os ensinos de sua palavra, Deus retira o seu espírito e os deixa quem? Esses cristãos, e os deixa entregues aos enganos que amam. É a porta da graça, em outras palavras, se fechando, porque desde o começo eu estou mencionando. Ellen White menciona textos em que são sinônimos, fechamento da graça, o fechamento da porta da oportunidade. Ela não se refere, por favor, não me interprete mal, ela, com esses textos que eu mencionei lá no começo, ela não está falando do fechamento da porta da graça por ocasião do término do ministério de Jesus no santuário celestial. Não, ali a porta da graça fecha para todos os vivos, como dei ênfase já no começo. Quando Ellen White menciona que fechamento da porta da graça tem a ver com retirada do Espírito Santo, pode-se aplicar essa verdade ao fechamento da porta da graça nos últimos dias, quando Jesus termina o seu ministério de intercessão no céu, mas também de maneira individual. Já tenho falado isso desde o começo aqui da minha apresentação. E Ellen White está mencionando, vou ler de novo essa sentença, está aparecendo pequenininha aqui do lado: sendo rejeitados os ensinos de sua palavra, Deus retira o seu espírito e os deixa entregues aos enganos que amam. Nesses últimos dias é isso que vai acontecer. Ela está pegando o que aconteceu com os judeus, está fazendo um paralelo com os últimos dias. E os judeus que rejeitaram isso, irmãos, muitos deles não morreram na destruição de Jerusalém no ano 70. Muitos não. Mesmo tendo pecado contra o Espírito Santo, mesmo tendo o Espírito Santo sendo retirado deles, eles entreguem completamente a Satanás. Percebe isso? Queridos, nós precisamos dar hoje ouvidos às mensagens que Deus está dando para a igreja adventista do sétimo dia. E disso depende o nosso futuro. Se estaremos recebendo a chuva serôdia em plenitude, estando salvos, ou não recebendo a chuva serôdia, pelo contrário, tendo o Espírito retirado de nós, estaremos então perdidos. Muito bem, agora eu vou para a parte final. Eu quero ler 2 capítulos de Ellen White. Obviamente, quando eu falo ler 2 capítulos, óbvio que eu não vou ler todo o capítulo aqui. Essa parte final ela é bem objetiva, bem curta até. E eu analiso 2 capítulos de Ellen White, o capítulo 38 e o capítulo 39 do livro Grande Conflito. 2 capítulos do livro Grande Conflito, o capítulo 38 e o capítulo 39. O capítulo 38 tem como título O Último Convite Divino. E se você depois com mais tempo, por favor, faça isso. Leia esse capítulo, veja aí como é que começa. Começa o capítulo, Ellen White começa mencionando Apocalipse 18, que é o alto clamor, justamente a chuva serôdia. Esse capítulo menciona o resultado da chuva serôdia nos filhos de Deus, quando eles darão o alto clamor de Apocalipse 18, que é a segunda mensagem angélica, com alto clamor, que é imbuídos pelo Espírito Santo, dando a mensagem imbuído pelo Espírito Santo. Então nós vamos analisar rapidamente esses 2 capítulos. Você vai ficar... Eu me surpreendi.
porque esses capítulos mostram algo extremamente importante para nós que vivemos nesses últimos dias. Vamos analisar frases curtas, objetivas, para finalizar o estudo. Primeiro texto, Ellen White diz, logo no começo do capítulo 38, a cada rejeição da verdade, o espírito do povo se tornará mais entenebrecido, mais obstinado o coração, até que fique entrincheirado em audaciosa incredulidade. Olha como ela começa. Ela está começando o capítulo, repito, o capítulo é sobre o último convite divino, ou seja, pregação e alto clamor de Apocalipse 18, chuva serôdia. E ela está dizendo, a cada rejeição da mensagem, o espírito do povo se tornará entenebrecido ou endurecido. Cada rejeição da mensagem. Você percebe uma sistematização? A cada rejeição da mensagem, tem uma mensagem rejeitada, outra mensagem rejeitada. Não é a mesma coisa que aconteceu com os judeus? Rejeita João Batista, rejeita os ensinos de Jesus, rejeita Jesus, crucifica Jesus e não estão preparados, então, para a chuva temporã. A cada rejeição da mensagem. Agora, você percebe que, eu tenho mencionado nos últimos estudos, o fruto da chuva temporã, o fruto da chuva serôdia, duas coisas. Caráter transformado e pregação do evangelho. É justamente isso que ela está falando aqui. A ênfase aqui é a pregação do evangelho. A ênfase aqui, ok? Pregação do evangelho. É a ênfase que ela está começando aqui o capítulo. Então ela está dizendo das mensagens. E ela está mencionando pelo aspecto negativo, infelizmente. As pessoas rejeitando essa mensagem, o povo terá o coração endurecido cada vez mais ou entenebrecido. Ok? Vamos continuar. Olha o que ela diz mais para frente. Ninguém deverá sofrer a ira de Deus antes que a verdade se lhe tenha apresentada ao espírito e consciência e haja sido rejeitada. Não está na mesma linha do que eu estou apresentando aqui desde o começo? Para termos o benefício da chuva temporã e serôdia, há mensagens e precisamos aceitar essas mensagens. Quanto maior luz recebemos, quanto maior luz praticamos, mais luz recebemos. Ela está mencionando uma mensagem e essa mensagem rejeitada ou aceita. E ela está mencionando, lembra-se a primeira frase que eu li agora? Ela diz, o coração das pessoas estarão cada vez mais entenebrecidos a cada mensagem rejeitada. E agora ela está dizendo que ninguém vai sofrer a ira de Deus, e ela se refere aqui às 7 últimas pragas, depois do fechamento da porta da graça, antes que a verdade se lhes tenha sido apresentada ao Espírito e consciência. Ou seja, a pregação do Evangelho. Quando nós recebemos a chuva serôdia, vamos pregar o Evangelho para pessoas que não aceitaram ainda e não conheceram essa verdade ainda. E ela diz, só vão receber a ira de Deus se rejeitarem a mensagem. Então, o enfoque aqui, desde o começo que eu estou falando, tem uma mensagem envolvida. Outro parágrafo. O decreto não será imposto ao povo cegamente. Cada qual receberá esclarecimento bastante, pregação do evangelho, para fazer inteligentemente a sua decisão. Então ela está dando ênfase em pregação do evangelho. Tem uma mensagem e as pessoas precisam aceitar. Se elas não aceitarem, aí sim, rejeitando a mensagem, elas recebem as últimas pragas. Aí ela cita aqui a consequência dessa pregação. Chuva serôdia, as pessoas sendo alertadas, ninguém vai receber as pragas, as 7 últimas pragas, sem antes ter sido alertado. Então a pregação está a todo vapor. Aí ela cita aqui, olha, milhares de milhares que nunca ouviram palavras como essas, escutá-la-ão. Então é a pregação do evangelho, a todo vapor. Milhares e milhares vão escutar a pregação. Aí ela menciona nesse contexto que nós seremos perseguidos, seremos levados aos tribunais. E aí, nesse contexto, ao ler ali o grande conflito, nesse capítulo 38, eu já entendo que o negócio está bem generalizado. Então, levando aos tribunais, aí eu imagino pessoas indo na televisão, reportagens sobre aqueles que guardam sábado, não querem guardar o domingo, etc, etc, etc. Aí a próxima sentença ela diz, os que forem citados perante os tribunais defenderão corajosamente a verdade. Assim, dessa forma, a luz chegará a milhares que de outra maneira nada saberiam dessas verdades. Então, muitos de nós seremos presos, muitos de nós seremos
julgados até injustamente. Eu acredito que muitos de nós vamos para as mídias, etc., porque aí ela menciona dessa forma que o evangelho vai ser pregado, que de outra forma não teria como. As pessoas vão olhar nas mídias, vão olhar nos jornais, etc. Por que esse pessoal não quer guardar o domingo? O que está acontecendo, etc. E vai criar-se, então, um desejo de conhecer o porquê, e aí eles terão acesso, então, à pregação do evangelho. Então, esse é o contexto do capítulo 38, é a pregação do evangelho. Mas lembre-se que temos, na pregação do evangelho, nesse capítulo, dois agentes. O primeiro agente é aqueles que estão cheios do Espírito Santo e estão dando essa mensagem. Outro agente aqui, ou um outro personagem citado, obviamente nas entrelinhas, são aqueles que estarão ouvindo o evangelho, que ela disse lá no começo do capítulo. Enquanto o pessoal vai renegando as mensagens, o coração vai ficando entenebrecido. Então, os que estiverem cheios do Espírito estarão dando a mensagem e muitos ouvindo a mensagem. E como a mensagem, como foi lá no povo antediluviano, como essa mensagem vai ser aceita, é que vai determinar se eles estarão salvos ou não. Ok? Vamos lá. Ainda ela diz na página 608, o Espírito Divino, atuando em seu coração, constrangeu-os a falar nos tribunais, nas televisões. Então nós estaremos cheios do Espírito, espero que eu esteja lá, espero que você também, estaremos cheios do Espírito, e ela diz, o Espírito constrangeu esses filhos de Deus a falarem. Então nós vamos estar pregando movido pelo Espírito Santo. Então a gente vai estar movido pelo Espírito Santo. Então é pregação do Evangelho, ok? Então uns cheios do Espírito Santo, pregando para aqueles que nunca ouviram a mensagem. Agora, nesse interim, nesse contexto de pregação do Evangelho, agora eu entro na parte final do capítulo 38 e vamos entrar no capítulo 39, também de maneira muito rápida para dar finalização aqui da mensagem. Nesse contexto de pregação do Evangelho, ela diz, como os defensores da verdade se recusam ou se recusem a honrar o descanso dominical, alguns deles serão lançados na prisão, exilados e outros tratados como escravos. Para a sabedoria humana, tudo isto parece agora impossível. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que, como vai ter um grande alvoroço de pregação do Evangelho, ela diz que muitos de nós seremos levados à prisão, exilados e tratados como escravos. Mas eu tenho uma pergunta para você. O capítulo aqui é chuva serôdia, a pregação intensa do Evangelho, por isso que ela começa esse capítulo lendo ou citando Apocalipse 18, ok? Você acha que nesse tempo a porta da graça já se fechou? Não, não se fechou. Por quê? Como é que eu provo isso? Porque depois que a porta da graça se fechar, Deus não vai mais permitir que nenhum dos seus filhos morra e que sofra nas mãos dos ímpios. O sofrimento depois da porta da graça vai ser mental. Você sabe disso. O sofrimento depois da porta da graça se fechar, o sofrimento dos cristãos, dos filhos de Deus, dos fiéis que foram selados e que receberam a chuva serôdia, etc., o sofrimento vai ser mental. Será que Deus perdoou realmente meu pecado? Será que eu realmente estou salvo? Porque a gente não vai saber que a porta da graça fechou, embora ela já tenha sido fechada nessa altura do campeonato. Se ela está mencionando aqui, nessa altura, que nós estaremos sendo levados à prisão, exilados e tratados como escravos, a porta da graça ainda não fechou. Porque ainda estamos testemunhando para as pessoas que ainda não conheceram ou que não tiveram oportunidade de conhecer, de ter acesso a essa mensagem. Concorda comigo? É lógico. Então a porta da graça aqui não se fechou. E nesse contexto em que a porta da graça ainda está aberta, quando estamos pregando o Evangelho em chuva serôdia, ela escreve assim. Vou ler a última, esse texto que eu li agora, com o texto que eu li antes, com o texto que eu vou ler agora, é a mesma sentença. Eu só fragmentei para dar essa pausa e explicar. Então, eu vou ler a última sentença que eu li lá e vou começar lendo a sentença atual. É o mesmo texto. Para a sabedoria humana, tudo isso agora parece impossível. Tudo isso o quê? As prisões, exilos e tal, tratados como escravo. Para a sabedoria humana, tudo isso parece agora impossível. Mas ao ser retirado dos homens o Espírito de Deus, o qual tem o poder de reprimi-los, e ao ficarem eles sob o governo de Satanás, que odeia os princípios divinos, hão de acontecer coisas estranhas. Quando o temor e o amor de Deus são removidos, o coração pode tornar-se muito cruel. Você entende o que ela está dizendo aqui? A porta da graça ainda está aberta, e ela está mencionando
que essas coisas que ela já profetizou há mais de um século atrás, pode até parecer estranha, mas ela diz, quando o Espírito de Deus é retirado, ou seja, ela está dizendo que quando nós formos para a prisão, para o exílio e sermos tratados como escravos, seremos tratados assim por pessoas de quem o Espírito Santo já se retirou. E a porta da graça ainda estará aberta. O que eu estou dizendo desde o começo é que a porta da graça, sim, tem um momento estanque em que vai se fechar. Quando Jesus sai do santuário celestial, quando Jesus termina a sua intercessão no santuário celestial, fecha-se sim a porta da graça para todos. Quem está sujo, continue a se sujar. Apocalipse 22, que já li aqui. Mas, individualmente, eu posso fechar a oportunidade de salvação para mim, individualmente, dependendo do quê? Dependendo da maneira em que eu recebo as mensagens que Deus me dá. Essa foi a tônica desde a minha introdução. Isso aconteceu com os antediluvianos, o Espírito Santo foi retirado deles, a porta da arca foi fechada apenas como consequência. Eles já tinham renegado mesmo. Poderia passar mais 10 mil anos, eles não voltariam, mas só Deus sabe disso. Então o Espírito Santo saiu deles, mas ninguém pode, ser humano, pode dizer, o Espírito Santo já saiu de você, então você está perdido. Não. Só Deus quem sabe. Mas isso acontece. O Espírito Santo também foi retirado da nação judaica. O Espírito Santo será retirado dos ímpios, quando esses ímpios, tendo acesso às mensagens, renegarem essas mensagens. Aconteceu com a mensagem de 1844. O Espírito Santo se retirou daqueles que rejeitaram essas mensagens. E eles continuaram vivos, sendo instrumentos na mão do diabo. Mas pela misericórdia de Deus, Deus ainda protegia, de alguma forma, Deus ainda tem protegido, na verdade, muitas pessoas, protegido contra Satanás, porque essa é uma função do Espírito também, protegendo essas pessoas contra Satanás, mesmo essas pessoas tendo ido longe demais. Vai ficar claro isso daqui a pouco. Estou no final. Ellen White está mencionando que nós seremos presos, tratados como escravos, exilados, por pessoas de quem o Espírito Santo já se retirou, mas a porta da graça ainda está aberta. E ela diz, ao ser retirado dos homens o Espírito de Deus, o qual tem poder de reprimir os homens, reprime a atuação de Satanás nos homens e automaticamente reprime os homens maus. E ao ficarem eles sob o governo de Satanás, veja, a porta da graça ainda está aberta e eles já estão sob o governo total de Satanás, assim como esteve Judas, por exemplo, assim como esteve Saul, por exemplo, citei 2 aqui. Veja, a porta da graça se fecha quando Cristo termina a sua intercessão no santuário celestial. É verdade. Mas eu, ao rejeitar as mensagens de Deus, posso fechar a oportunidade de salvação para mim. E não só não estar preparado para a chuva serôdia. Não só isso. Mas perder completamente o Espírito Santo em mim. E vai ficar claro aqui. Posso até continuar indo para a igreja. Eu preguei a minha vida toda, até pouco tempo atrás, que quando uma pessoa peca contra o Espírito Santo, um dos sinais é ela não querer saber nada mais de igreja, de Deus, absolutamente. Está errado. A pessoa pode até continuar indo para a igreja, pode até continuar fazendo as coisas, pode orar, mas já avançou. Avançou o sinal de misericórdia. Com que base eu digo isso? Eu digo isso com base no que ela escreve, Ellen White, em vários textos se referindo. Eu estou trazendo apenas alguns aqui. Mas estude, por exemplo, eu já mencionei aqui, o meu sermão sobre a lei dominical não vem dos papas. O início do meu sermão eu menciono a rejeição das igrejas, a rejeição da mensagem que Deus enviou a elas, nas igrejas por ocasião de 1844. E Ellen White é claro dizer que o Espírito Santo se retirou deles. E ela usa uma expressão, num dado momento o Espírito está se retirando aos poucos. Depois ela diz que o Espírito Santo se retirou deles. E eles continuaram vivos. Quer uma outra prova? Leia no livro O Grande Conflito, quando ela fala que realmente a porta da graça já se fechou. Até recentemente, um grande pregador lá no Brasil fez aí na internet um sermão, agora semana passada, falando de um texto do Antigo Testamento, onde vai ter fome e sede da palavra de Deus. Ele ainda mencionou as pessoas procurarão uma pregação nos Estados Unidos, no Brasil, e aí chega lá, não tem pregação. Não é assim que vai acontecer. O que vai acontecer, Ellen White diz no livro Grande Conflito, no livro Eventos Finais, as pessoas continuarão com a sua rotina normal, continuarão pregando,
A porta da graça já se fechou, eles não têm o Espírito Santo mais, Satanás tem total domínio, mas eles continuam pregando, continuam nas igrejas. Ela diz isso. Ela diz perfeitamente. O problema é que eles não vão ter mais o bálsamo do Espírito. E é nesse contexto que eles vão procurar um ânimo, procurar um perdão, procurar aliviar o fardo, mas não vai ter mais, porque a porta da graça fechou. E nesse contexto, livro Eventos Finais, livro Grande Conflito, ela ainda menciona o povo judeu, ela menciona quando o Espírito Santo foi retirado do povo judeu, eles ainda continuaram oferecendo seus sacrifícios. Ela usa isso como exemplo nos últimos dias, quando a porta da graça se fechar, quando tiver essa fome e sede da palavra de Deus, vai continuar tudo normal, as pregações normais. Ora, se depois da porta da graça, se quando eles efetivamente não tiverem mais o Espírito Santo, eles continuam, por que quando a pessoa perde o Espírito Santo ou peca contra o Espírito Santo, ela também não pode continuar na igreja, orando, seguindo a Deus, aspas, achando que está fazendo a vontade de Deus? Pode sim. Então posso estar pregando para alguém que está indo na igreja, está tudo ok, mas está em caminho de pecar contra o Espírito Santo, sim. Por isso que nós precisamos avaliar a mensagem. Qual é a mensagem que Deus nos deu? Não é sentimento. Qual é a mensagem que Deus nos deu como adventistas do sétimo dia? Analise a mensagem e analisa a vida que você está vivendo em relação a essa mensagem. Eu devo avaliar a minha vida, como é que eu estou vivendo em relação a essa mensagem. Isso ou disso depende recebermos a chuva serôdia ou não. E se não recebermos, vamos perder o Espírito Santo e vamos perder a nossa alma. Ela está mencionando nesse capítulo. Qual é o capítulo? Capítulo 38, que fala da chuva serôdia, que fala do alto clamor. Antes da porta da graça se fechar, o Espírito Santo já vai ter se retirado de alguns, que nos tratarão muito mal. E ela continua. Uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição passando para as fileiras do adversário. Então, ao contexto, imagine aqui o contexto, a pregação, a gente pregando, tomara que eu esteja lá, tomara que nós estejamos lá, a gente pregando para aqueles que não ouviram a mensagem, cheios do Espírito Santo, e ao mesmo tempo muitos adventistas saindo e passando para as fileiras de lá. A porta da graça ainda está aberta. Mas eles já perderam o Espírito Santo. Ou você acha que um adventista sair da igreja adventista e ir para uma igreja pentecostal, protestante, católica, espírita, ir para a religião muçulmana, etc., está com o Espírito Santo? Então já pecaram contra o Espírito Santo individualmente. Já fecharam a porta da oportunidade individualmente, mas a porta da graça ainda está aberta. Mas individualmente eles já fecharam. Por quê? Porque rejeitaram a mensagem. Olha o que ela diz. Uma classe numerosa, não são poucos, adventistas que têm professado fé na mensagem do terceiro anjo, são adventistas, mas não têm sido santificados pela obediência a essa mensagem. Sairão. Qual é a ênfase que eu estou dando? A mensagem, a mensagem, a mensagem. O que nós estamos fazendo com a mensagem? Mensagem de saúde, reforma de saúde. Assista de novo o meu vídeo aqui sobre as 3 maldições e as 3 mensagens angélicas. Aí vai ficar claro o que eu quero dizer com mensagem aqui. O que nós estamos fazendo com as mensagens de saúde, as mensagens de reforma de saúde, reforma do vestuário, mensagens de reavivamento, educação de filhos, família. Você tem lido o livro Lar Adventista? Você tem lido livros do Espírito de Profecia? Dei ênfase naquele sermão que há um pergaminho, é dado um pergaminho na mão do terceiro anjo. E esse pergaminho, alguns creem, eu creio assim, são os livros do Espírito de Profecia. Nós precisamos ler, nós precisamos estudar. O que nós estamos fazendo com a mensagem? Se o nosso foco está lá na frente, porta da graça, porta da graça, porta da graça, Satanás está nos levando, tirando o nosso foco. Nosso foco não pode estar lá na frente, nosso foco precisa estar hoje. O que nós estamos fazendo com a mensagem que Deus nos deu como adventistas? O que nós estamos fazendo? Muitos de nós estamos vivendo como evangélicos. Muitos de nós estamos vivendo como católicos. Eu preciso terminar. Nessa pregação do evangelho, muito adventista passa para lá. Muitos já perdem o Espírito Santo. A porta da graça ainda está aberta, mas perdem o Espírito Santo por rejeitarem a mensagem. Aí ela continua. Mas enquanto Jesus permanece como intercessor do homem no santuário celestial, a influência repressora do Espírito Santo é sentida pelos governadores e pelo povo. Então percebe que a porta da graça ainda não está fechada. Não está fechada. Ellen White está mencionando que Jesus ainda permanece no santuário enquanto a gente está pregando em chuva serôdia. É a ênfase do capítulo 38.
A gente ainda está pregando, a porta da graça ainda está aberta, mas o Espírito Santo já se retirou de alguns. Alguns adventistas estão saindo fora nessa época. E Ellen White diz, mas enquanto Jesus está no santuário, ainda ele reprime. Ainda ele reprime. Os anjos ainda estão segurando os 4 ventos. E ele ainda reprime. Vou ler de novo. Enquanto Jesus permanece como intercessor do homem no santuário celestial, a influência repressora do Espírito Santo é sentida pelos governadores. Veja, o Espírito Santo ainda está na terra, ainda está trabalhando. A chuva serôdia está aí a todo vapor. A porta da graça ainda está aberta, mas o Espírito Santo já se retirou de alguns. E o Espírito Santo tem uma outra função, que eu estou falando também desde o começo. Não só nos convencer do pecado, não só nos converter, mas também nos proteger contra o diabo. Olha agora no capítulo 39. Entro agora no capítulo 39 do Grande Conflito. Estava no capítulo 38. Agora no capítulo 39, o capítulo 39 tem como título Aproxima-se o tempo de angústia. E aí sim é o fechamento da porta da graça. Tanto é que ela começa com Daniel capítulo 12, o capítulo. Ela começa esse capítulo. E logo no comecinho do capítulo ela diz assim, agora não estou mais no capítulo 38, estou lendo agora o capítulo 39, que agora sim é o fechamento da porta da graça. Até o capítulo 38, a porta da graça está aberta, é o alto clamor, é a pregação do evangelho por ocasião da chuva serôdia, ok? E agora ela diz no capítulo 39, fechamento da porta da graça. Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. Então, até agora, ainda tinha misericórdia. Mas quando fecha a porta da graça, ou quando cessa a mensagem do terceiro anjo, que é a mesma coisa, fechamento da porta da graça, o terceiro anjo termina a sua mensagem, que é a mensagem do terceiro anjo, em alto clamor, de Apocalipse 18, e Jesus termina a sua intercessão no céu. São as mesmas coisas, a porta da graça fecha. Aí, ela diz, a misericórdia não mais pleiteará em favor de quem? Dos culpados. Nós continuaremos, os salvos continuaremos com o Espírito Santo. O Espírito Santo sai dos culpados. Mas já tinha saído de alguns, certo? A gente já leu lá atrás, já tinha saído de alguns. Mas ainda estava a influência do Espírito, uma influência repressora. Repressora. Senão a terra desandaria. Os salvos ainda estão aqui, ok? Agora, Ellen White diz, continuando, o povo de Deus está cumprindo a sua obra. O povo de Deus terá cumprido a sua obra. Recebeu a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Veja, nesse momento, o povo já cumpriu a sua obra, já recebeu a chuva serôdia, Jesus sai do santuário celestial, terminação da mensagem do terceiro anjo, então tudo são sinônimos. Agora sim a porta da graça se fecha. Aí ela continua. Deixando Jesus o santuário, Jesus o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Veja, não cobriu antes. Por quê? Porque Jesus ainda estava no santuário, mesmo o Espírito Santo ter se retirado de alguns. Deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios. Por que a restrição ainda estava sobre os ímpios? Porque Jesus ainda estava no santuário. O Espírito Santo ainda estava na terra. Mas muitos ímpios já tinham perdido o Espírito Santo. E a restrição desses ímpios não era para convertê-los, a restrição é para não ferir os cristãos, e é claro, não ferir uns aos outros também, porque depois da porta da graça, eles também não vão ter poder para ferir a gente, para maltratar a gente, para matar a gente, porque a porta da graça já se fechou. Leio de novo. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios, e Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Então, até ali, aquele momento, a porta da graça ainda estava aberta. Alguns já tinham perdido o Espírito Santo, mas havia uma restrição. Deus ainda estava segurando, para que a terra não virasse uma balbúrdia, porque Deus ama até o ímpio. Até o ímpio. E essa restrição era para que Satanás não tomasse conta desse ímpio que já tinha pecado contra o Espírito Santo, ok? Ela continua. Terminou a longanimidade de Deus. O mundo rejeitou a sua misericórdia, desprezou-lhe o amor, pisando a sua lei. Olha o que ela diz agora. Os ímpios passaram, ela não diz atingiram, ela diz passaram. Os ímpios passaram os limites de seu tempo de graça. O Espírito de Deus persistentemente resistido foi por fim retirado. Ela não diz que os ímpios atingiram, porque eu creio que eles já atingiram antes. Muitos ímpios já tinham atingido antes o término da graça, para eles individualmente. Agora, quando o Espírito Santo é totalmente retirado, quando Jesus sai do santuário celestial, ela diz:
Os ímpios passaram o seu tempo de graça. Já passaram. Eles já tinham se retirado, o Espírito Santo já tinha se retirado deles lá, de muitos deles, obviamente. E agora ela diz que eles passaram o limite de graça. Olha a relação do fechamento da porta da graça com o Espírito Santo. Essa última sentença, ela termina: o Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi por fim retirado. Então, percebe? Há uma mensagem, a rejeição dessa mensagem causa o fechamento da porta da oportunidade individualmente. Agora, quem é que sabe disso? Eu sei se a porta da oportunidade se fechou para a minha família, por exemplo, ou para você que me assiste, ou para algum irmão. Não sei, ninguém sabe. Ninguém sabe, é joio e trigo crescendo juntos. Mas eu preciso entender a importância que eu preciso dar às mensagens que Deus está nos dando hoje para o movimento adventista. Ela continua. Mesmo parágrafo, desabrigados da graça divina, não tem proteção contra o maligno. Veja que aquela restrição, aquela proteção era para que Satanás não tivesse total domínio sobre eles. Desabrigados da graça divina, não tem proteção contra o maligno. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. Por essa razão que Deus ainda restringia, porque não era tempo ainda dessa angústia final. E aí você pode continuar lendo lá o grande conflito. Queridos, eu vou ler mais um texto de Ellen White e depois eu faço um fechamento que eu acho que vai te surpreender. Grande Conflito, página 615. Quando a presença de Deus se retirou por fim da nação judaica, sacerdotes e povo não o sabiam, posto que sob o domínio de Satanás e governados pelas paixões mais horríveis e perniciosas, consideravam-se ainda como os escolhidos de Deus. Continuou o ministério no templo, ofereciam-se sacrifícios sobre os altares poluídos, e diariamente a bênção divina era invocada sobre um povo culpado do sangue do querido Filho de Deus e empenhado em matar seus ministros e apóstolos. Assim, dessa mesma forma, quando a decisão irrevogável do santuário houver sido pronunciada e para sempre tiver sido fixado o destino do mundo, os habitantes da terra não o saberão. As formas, esse é o texto que eu citei, as formas da religião continuarão a ser mantidas por um povo do qual finalmente o Espírito de Deus se terá retirado. As formas da religião, as pessoas continuarão indo para as igrejas, as pessoas continuarão pregando, as pessoas continuarão nas igrejas, mas o Espírito Santo já não estará mais nelas, o que me faz pensar que hoje uma pessoa pode sim ter pecado contra o Espírito Santo e estar dentro das igrejas, incluindo a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Analisemos a nossa vida, como tem sido a nossa vida em relação às mensagens que temos recebido de Deus. Como é que tem sido a sua vida em relação às mensagens que Deus tem dado para você? Você tem colocado em prática? Se você tem colocado em prática a luz que Deus te deu, você vai receber mais luz até chegar em chuva serôdia. Não podemos estar estagnados. O Espírito Santo vai ser dado em chuva serôdia a nós, ou a nossa outra opção é termos total deficiência do Espírito Santo, perdermos completamente o Espírito Santo e nos perdermos. Nós podemos fechar a porta individual da graça, a porta da oportunidade individual, se nós rejeitarmos as mensagens que Deus envia para nós, especialmente nós como adventistas. Quantas mensagens Deus tem enviado para essa igreja? Quero terminar. Eu quero ler um texto com você sobre o endurecimento de Faraó. Lembra-se Faraó? Faraó teve o coração endurecido. E algumas pessoas usam o texto literal da Bíblia. Deus endureceu o coração de Faraó. Como é que Deus endureceu o coração de Faraó? Como é que Deus endureceu o coração de Faraó? Como é que se deu o endurecimento do coração de Faraó? Leio. O Senhor nos manda advertência, conselho e reprovação, para que tenhamos oportunidade de corrigir nossos erros antes que eles se tornem segunda natureza. Se, porém, recusamos ser corrigidos, Deus não interfere para impedir as tendências de nosso procedimento. Não realiza nenhum milagre para que a semente semeada não brote e dê frutos. O que Ellen White está dizendo aqui? Ellen White está dizendo que Deus envia advertências, conselho e reprovação, e nós não podemos recusar essas reprovações e esses conselhos.
Ela diz que se caso a gente recusar, se a gente se endurecer, Deus não vai interferir no processo natural que isso vai acarretar. Ela ainda menciona na segunda natureza, ou seja, a gente vai ficar duro em relação àquele pecado que a gente está endurecido. A gente vai ficar duro, ok? E ela continua. Por persistente rejeição da influência do Espírito, os homens se separam de Deus. Deus não tem em reserva nenhum instrumento mais poderoso do que o Espírito Santo para esclarecer o espírito deles, a mente deles. Nenhuma revelação de sua vontade os pode alcançar em sua incredulidade. Olha como ela coloca aqui. Ela coloca aqui a mensagem, no caso advertência, conselho, reprovação, impede igualdade com o Espírito Santo. É o que eu estou falando desde o começo. A atuação do Espírito e uma mensagem específica. E ela diz que a rejeição dessa mensagem, ela coloca como em paralelo a rejeição da influência do Espírito, porque essa frase ela começa por persistente rejeição da influência do Espírito, que tem a ver com a mensagem. Então Deus dá uma mensagem e através do Espírito Ele quer que a gente aceite essa mensagem e assimile para a transformação do nosso caráter. Se a gente rejeita, Deus não vai fazer nenhum milagre para evitar a consequência. E ela diz que rejeitando o Espírito, os homens se separam de Deus. Deus não tem nada mais em reserva. O poder maior que ele tem é o Espírito Santo. Agora, por que eu estou lendo esse texto? Eu vou ler o último agora. Esse texto é de uma meditação, e essa meditação fala exatamente do coração duro de Faraó. Olha como é que ela termina. Vou dividir em duas partes aí na tela. Foi assim que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Assim como Deus falou ao rei egípcio pela boca de Moisés, dando-lhe as mais convincentes demonstrações do poder divino. Mas o rei obstinadamente recusou à luz a mensagem que o haveria levado ao arrependimento. Deus não mandou um poder sobrenatural, vou repetir, Deus não mandou um poder sobrenatural para endurecer o coração do rebelde rei. Mas à medida, olha como termina esse texto, mas à medida que Faraó resistia à verdade, o Espírito Santo era retirado e ele entregue às trevas e incredulidade que ele mesmo preferiu. Veja, claríssimo esse texto. Nós podemos fechar a porta da oportunidade para nós. Como? Rejeitando as mensagens que Deus nos dá através dos seus servos e através da impressão do Espírito em relação a essas mensagens. É o Espírito que nos fala através dessas mensagens. Jesus disse que quando o Espírito viesse, ele não falaria de si mesmo. Ele vai usar as mensagens que Deus já deu através da Bíblia e através do Espírito de profecia. E Ellen White está mencionando que foi assim que Faraó endureceu o coração, assim como. Deus não foi lá e deu o coração duro, enviou alguma coisa para endurecer o coração de Faraó. Não, Deus enviou mensagens. E Faraó rejeitando as mensagens, teve o seu coração sendo endurecido. E se recorde que Êxodo capítulo 3, Deus aparece para Moisés. Depois, Êxodo capítulo 4, Deus volta a aparecer para Moisés e fala: Moisés, quando você voltar para o Egito, você tem uma mensagem específica para o rei. Fala para ele que Israel é o meu primogênito. Fala para ele que eu quero que ele liberte o meu primogênito. Mas se ele não libertar o meu primogênito, eu vou matar o primogênito dele. Mas você entende que depois que Moisés vai para Israel e volta para o Egito e efetivamente dá as mensagens para Faraó, nós tivemos 9 pragas até vir o cumprimento dessa praga de matança do primogênito. Deus deu 9 chances para Faraó. Olha a longanimidade de Deus. 9 chances. A primeira mensagem que Moisés foi dar para Faraó foi a morte do seu filho, do seu primogênito. Deus foi com uma praga, Moisés, foi com uma praga para o Egito. Faraó, Deus disse que se você não libertar o primogênito dele, ele vai matar o seu. Mas Deus deu a primeira praga, dizendo: Faraó, vou relevar, vou te dar mais uma. Faraó, a terceira, eu vou ter que tirar a vida do seu filho. O meu filho você está aprendendo aí. Então essas mensagens foram endurecendo o coração de Faraó.
Irmãos, Deus tem nos dado mensagens e muitos de nós temos ouvidado essas mensagens. E se não dermos ouvidos a essas mensagens, nós endureceremos o nosso coração, como aconteceu com o Faraó. E o que é sinônimo? Quero terminar como comecei. O que é sinônimo de fechamento da porta da graça para Ellen White? Retirada do Espírito Santo, deixar a pessoa em trevas, a misericórdia deixar de interceder. Queridos, tudo isso acontece com base em mensagens que Deus tem dado para nós nesses últimos dias. Se nós dermos ouvidos a essas mensagens, se o nosso caráter for se desenvolvendo até a chuva serôdia, nós receberemos a chuva serôdia e seremos salvos. Mas nesses últimos dias não temos outra opção. Se não recebermos a chuva serôdia, mediante tantas mensagens que temos, mediante tanta luz que temos, tanta verdade que temos, ao rejeitarmos essas mensagens, estaremos sim pecando contra o Espírito Santo. E eu não sei quanto tempo durará na minha vida, e eu não sei quanto tempo durará na sua vida. Não sabemos, nenhum de nós sabemos quanto tempo pode durar na vida de nenhum ser humano, mas podemos sim fechar a porta da oportunidade individual para nós. E quando vier a chuva serôdia, ficarmos de fora. E cumprimos a profecia que Ellen White já disse. Multidões no Adventismo vai passar para as fileiras do inimigo. Por quê? Rejeição das mensagens e perca do Espírito Santo, mesmo antes do fechamento da porta da graça. Portanto, irmãos, o nosso enfoque não pode estar lá na frente, quando a porta da graça se fechar. O nosso enfoque, a nossa atenção precisa estar hoje nas mensagens que Deus tem dado, comparando a nossa vida com essas mensagens, para que não pequemos contra o Espírito Santo. Lembra-se que eu disse no começo? Precisamos de muita oração. Precisamos de leitura da Bíblia. Precisamos de leitura do Espírito de Profecia. Precisamos de presença aos cultos. E precisamos nos envolver no trabalho missionário na igreja. Irmãos, essa é a receita básica e infalível para recebermos a chuva serôdia. Precisamos colocar em prática, obviamente, não adianta orar, ler a Bíblia, frequentar os cultos e trabalhar no aspecto missionário se a gente não tem uma vida santificada. Mas quem faz essas 5 coisas, obviamente, que vai sim ter uma vida santificada. Porque a comunhão com Deus através da sinceridade. Lembra que eu tenho falado desde o vídeo anterior? Sinceridade. Deus vai nos transformar e vai nos dar a chuva serôdia. Então quero terminar fazendo um apelo para você. Seja sincero com você mesmo. Analise a sua vida em relação à luz, às mensagens que Deus já nos deu nesses últimos dias. E veja sinceramente, com oração, com jejum, com rogos, com pranto. Pergunte para Deus o que é que Ele quer que mude em você. E sabe como Deus vai te responder? Através das mensagens. Por isso que você precisa ler a Bíblia, Espírito e Profecia. E Ele vai te mostrar. E Ele vai te dar poder para mudar. Assim como Ele tem me dado poder para mudar. E eu tenho muita coisa a ser transformada na minha vida. Mas muita mesmo. Mas queridos, precisamos estar no caminho. O nosso enfoque? Hoje. 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 Não renegarmos as mensagens que Deus tem dado para o povo adventista. Continuamos esse tema a semana que vem. Deus abençoe você.